E só para lembrar de um fato histórico recente, era todo o mandato da Dilma, né? Os dois, né? Sempre à sombra, e o discurso era que estava sempre à sombra do Lula. Era o Lula o mentor, o Lula. Então, acho que isso ainda é muito forte socialmente, né? Sim, E a gente fez isso na política, né? De forma bem presente durante muitos anos, que foi o tempo do mandato dela. A gente deixou a pergunta do Michael marinando, Michael. Você ainda quer fazer uma esquecemos do Michael, porque vamos não dizer esqueci, isso. mas daí que a gente foi engatando e aí a gente deixou marinando a pergunta dele. Tudo bem, sou um ouvinte, né? Professor Luciana, eu tenho duas questões bem pequenas, mas primeiro agradecer. Acho que para a gente é muito importante estar aqui ouvindo, né? E aprendendo, né? Acho que nós temos na gênese da formação cultural brasileira um preconceito embrionário, né? É um preconceito reacionário, ele é machista e ele leva a calar a voz do outro. Então, para a gente é muito importante estar aqui ouvindo. Esse exercício de escuta, para mim, é muito importante. E aí, entrando nas minhas duas questões aqui, a primeira é do contexto político macro. Assim, veja, nós, enquanto sociedade ocidental, a gente vem de uma grande decepção a outra, enquanto projeto político, né? Enquanto sociedade brasileira, são 5 séculos com poucos intervalos de esperanças com relação à política instituída. A minha pergunta é, existe um modo feminino de realizar a política? E de que maneira esse modo feminino nos levaria a uma ruptura com um modo de poder que, horas, com picos maiores ou menores, ele sempre leva à negação do outro, ao uso da força, né? Ao uso de mecanismos opressivos que a gente pode usar com todas as aspas, que é um modo extremamente masculino de realizar política e conduzir poder. Então, existe nas suas pesquisas um modo feminino de fazer política e de que modo ele poderia nos dar a esperança de um futuro melhor, né, de um dia depois de amanhã. E a segunda questão que eu tenho a senhora falou uma coisa, você falou uma coisa que eu achei muito bacana, muito interessante, eu anotei aqui. E você dizia, o primeiro empoderamento é o econômico. E aí vem minha pergunta, numa sociedade de desigualdade estrutural, como a nossa, e desigualdade fundamentalmente econômica que leva a uma desigualdade epistemológica, acesso ao saber, é possível, que maneiras de resistência que a gente pode ter lidando um pouco com pessoas que às vezes estão mais preocupadas em sobreviver com o aluguel e a água e a luz no dia de amanhã, do que propriamente se propor a pensar o debate político, e a gente acaba jogando a política para aquelas classes, para aquelas pessoas que historicamente sempre estiveram no poder ou que raramente saíram do poder. Então, muito obrigado. Tá, vamos lá. Primeiro eu que agradeço, e a próxima vez que me chamar de senhora, você já sabe, hein? Tá bom. Pelo amor de Deus. Vamos lá, desculpa. Vamos lá. Modo feminino de fazer política. O meu medo ao fazer uma afirmação, eu vou falar conjunturas, vou falar reflexões, porque a gente dizer se sim ou se não, corremos o risco da gente estereotipar e criar uma expectativa em relação a uma gestão feminina que talvez não corresponda, entende? Mais ou menos, em espanhol se fala muito liderazgo feminino. Luciana, liderazgo feminino. Como liderança feminina vai ser a solução para tudo. Sabe, parece que se cria mais um peso nas costas da mulher, como se a mulher fosse a salvação para os erros históricos, né, de uma política masculina. O que eu vou colocar pelas minhas observações é que a mulher pode ser tão competente ou mais ou menos quanto um homem, pode ser mais ou menos corrupta que um homem, e assim vai. Né? Em termos gerais, né, tão humana quanto, então pode ser boa ou não quanto um homem. Primeiro ponto.
Segundo, que existem arquétipos, é um dos pontos assim, que eu estou estudando, devorando, estou adorando, em relação a personalidades. Então, nem todas as mulheres vão ter a pegada política ou personalidades, e esses arquétipos eles vão explicar por que algumas lideranças políticas femininas elas podem ser um pouco conhecidas, então, como um pouco mais duras, que era o caso da Dilma, ou um pouco mais diplomáticas, como é o caso, então, vamos pegar da Jacinta, Nova Zelândia. A gente não pode comparar, digamos, dizer, são duas formas de gestão, ou que têm as mesmas características, não é? De poder. Entretanto, num comparativo, num estudo que eu estou fazendo hoje, comparativo do Covid, das líderes mundiais que tiveram sucesso na contenção do Covid, veja, não estou levando em consideração, mora numa ilha, o país é super desenvolvido, eu não estou falando, nesse momento, tá, respondendo a você, não estou levando em conta essas variáveis, que elas deveriam, né, também estar aqui, mas a impressão que eu tenho é que esses governos de mulheres, ainda que sejam ultra, mega minoria no mundo, foram os governos mais eficientes, porque foram os governos que tomaram ações objetivas e mais rápidas. Então, assim, as decisões, elas foram tomadas, não ficou naquele, vamos pensar, vamos ver, não sei, que é uma característica que a gente observa numa liderança política masculina, por incrível que pareça, que às vezes, assim, eu notei muito nas entrevistas que eu fiz, que dizem, não, a mulher sabe escutar, a mulher isso, como se a mulher fosse indecisa. Isso é um dos, se rompe esse estereótipo nessas atuações políticas das mulheres, elas tomam as decisões muito mais rápido, e os homens ficam enrolando para dar uma decisão. Para a mulher, desses estudos que eu tenho feito, das mulheres políticas que eu conheço, para elas, ou não é, sim ou não. E que acaba sendo, muitas vezes, inclusive um problema, porque para elas chegar numa saída diplomática, às vezes custa muito mais. Mas, por outro lado, nesse caso do Covid, foi uma baita de uma solução. Taiwan, por exemplo, que em dezembro do ano passado soube do primeiro caso na China, naquele momento já tomou todos os cuidados. Resultado, teve 400 e poucos casos no país e 24 mortos, coisa que não aconteceu em um dia aqui no Brasil. E a gente sabe a desgraça que está aqui, a tragédia que está no nosso país. Então, se você me pergunta o modo feminino, para mim, a impressão que me dá, se eu fosse escrever hoje um paper, é que esse modo, primeiro que eu não defendo um modo único, né, porque a gente não pode, talvez, estereotipar, não sei como é que eu colocaria isso num texto acadêmico, né, um texto opinativo eu sei como eu colocaria, mas no acadêmico ainda não sei, mas que são modos, assim, mais objetivos, com decisões que, justamente para proteger as vidas, são decisões que são tomadas efetivamente, e são modos que são modos cooperativos. As mulheres trabalham muito mais fácil com cooperação, com equipes. Essa questão muito de briga pelo poder, essa coisa assim tão rançosa e tal, não se vê tanto nesse mundo feminino. Por mais que exista uma narrativa, né, de que a mulher é tudo inimiga, e isso também faz parte dessa narrativa patriarcal, né, de que mulher é tudo inimiga, tudo fofoqueira, tudo cobra e tal. É uma das coisas que eu também defendo. Gente, vamos parar de falar mal, vamos defender uma outra, se não gosta, fica quieta, ao menos profissionalmente e tal, para que as mulheres cresçam, não é? Que vem aí a tua segunda questão em relação à desigualdade. Sim, as desigualdades são fatais, a sobrevivência, ela acaba ultrapassando, né, os dramas, né, o drama da sobrevivência, ele acaba sendo muito mais forte, entretanto, vai muito também ao encontro
da tendência, né, pessoal, porque a gente sabe que mesmo em quem já tem essa questão resolvida, poucos elegem a vida política como alternativa, né, e outros que mesmo não tendo isso, escolhem a vida política como uma forma de ativismo político. É um impeditivo? É, mas também pode ser uma questão motivadora, né, vide as lideranças em comunidades e assim vai. Eu temo também, eu concordo plenamente contigo, Michael, em relação à permanência das elites, né, ainda que a gente esteja numa democracia representativa, que a gente, né, continue o tempo inteiro, né, com as mesmas elites que são eleitas, as mesmas famílias, e assim vai, especialmente agora em tempos de Covid, né, que como é que vão fazer campanha na rua, como é que a gente vai visibilizar essas campanhas de novos vereadores ou novas, no nosso caso, que vamos votar em mulheres, né, para novas vereadoras, né, isso realmente é um desafio aí bem forte para a gente enfrentar. Prof, muito obrigado, e muito obrigado mesmo. Só uma última pergunta, que essa eu não posso dormir sem. Ai, vamos lá. Veja, eu vi que a senhora escreveu, você escreveu um artigo analisando o discurso da Dilma na ONU e depois do Temer. Uhum. Na sequência, e o que mais aparecia, enfim. A questão que eu te faço é, você acha que se a Dilma fosse um presidente, o processo de impeachment, ele teria tantos discursos de senso comum e com tantas absurdidades como tudo aquilo que a gente ouviu? Ai, Michael, ser mulher realmente dificultou muito para ela. Foi, assim, uma misoginia tremenda. Dilma não fazia o que os presidentes faziam e o Bolsonaro faz, que é o quê? Jantarzinho, quase churrasquinho na pandemia, né, sair do Palácio do Planalto, mesmo em tempos de pandemia, sem máscara, e dar abracinho naquelas 30 pessoas que estão lá na frente, e assim vai. A Dilma, a característica dela não era ficar gastando dinheiro público com esse tipo de coisa. E isso incomodava muito aqueles homens, né, acostumados a esse tipo de ritmo, que era tomar decisões em outros ambientes, que não o ambiente formal. Isso faz parte ainda do métier da política masculina, e é um dos obstáculos, inclusive, para as mulheres que estão na política, porque muitas delas têm suas famílias com filhos, e os maridos esperam que elas continuem cuidando dessa maternidade da mesma forma que não tivesse os compromissos de jantares de trabalho. E os jantares de trabalho na política continuam acontecendo com as decisões sendo tomadas e com aquela macharada toda, oba, a mulher não está aí. Ou se ela vai lá, algumas delas recebendo cantadas e assim vai. Elas relatavam isso para mim. E veja que agressão, das duas formas, a exclusão desses eventos e o assédio, né, indo nos eventos, porque se vai no evento, é fácil, está lá disponível sexualmente. Se não vai no evento, não foi convidado, ou foi convidada, não passa nada, né, vamos tomar decisão sem a fulana e tal, porque ela é obrigada a votar com o partido, ou a voz dela não conta, e assim vai. Obviamente, no caso da Dilma, que era como se fosse, o Haddad era chamado de poste, não é? A Dilma, todos os adjetivos negativos que levou, e vários deles, se a gente for procurar, relacionados ao fato de ser mulher. E quando a gente viu aquela votação horrível, né, do impeachment, muito relacionado a isso. Então, Michael, infelizmente, o fato de ser mulher, com certeza, ali influenciou. Até a Luciana, ela comentou
que eu acho que corrobora, ela falou que mesmo as mulheres, né, que conquistaram um espaço na política têm a voz muitas vezes calada, né, como aconteceu com a vereadora Josete também, que ela comentou que essa semana, também não acompanhei esse fato, né, ela foi interrompida diversas vezes pelos homens da casa, não conseguindo mesmo fazer a sua fala, né, então isso é uma questão bastante problemática também, né, e muito presente, né. Eu não sabia disso, Luciana. Eu estou lendo aqui, estou olhando aqui para o ladinho que eu estou vendo o teu comentário aqui no computador. Sim, isso acontece muito, Luciana. Eu vou aproveitar aqui teu comentário. Já estamos meio que estourando no tempo, mas enfim. Na Bolívia acontece também muito disso, não só da interrupção e da agressão verbal nas casas, quando as mulheres tomam a voz, né, nos parlamentos, mas na Bolívia, que nós temos 50% e 50% de mulheres e homens no parlamento, acontece das mulheres estarem falando, e uma das minhas entrevistadas lá, o que acontecia? Ela me comentou que ela ligava o machistômetro, brincando, né? Ela começava a olhar e já percebia, por exemplo, nas expressões faciais, coisas assim, o deboche dos outros deputados. Alguns deles, eles em grupo, eles fechavam a roda, ficavam de costas, saíam, riam, coisas assim. Ano passado eu fiz uma tour, no final do ano, em vários estados do país, para motivar pré-candidatas. Fiz palestras em vários locais. Aconteceu em um dos estados, que eu não vou falar qual, que o governador foi lá me cumprimentar, e cumprimentar as mulheres que estavam lá, papapá. Gente, o cara ficou no fundo da sala despachando. O que significou isso? Eu tentando dar minha palestra, o cara ficou lá, cheio de homem ao redor, e eles não paravam de falar na palestra. As pessoas ficavam... Psh, 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 e eles dando risada, falando. Isso, pense que eu era uma convidada. Imagine o que acontecia no dia a dia com essas mulheres. Professora, é fantástica, assim, a reflexão, acho que a gente está estourando o tempo mesmo, mas eu também aqui, agora eu tenho perguntas que eu gostaria de fazer, né, pessoais, e outras que eu formulei, especialmente sobre, a partir disso que você acabou de falar também, em que medida nós temos um presidente como o nosso, que tem o discurso que tem, em que medida isso não dificulta ainda mais essa entrada das mulheres na campanha, né, em campanhas políticas, quererem fazer política, né. Enfim, eu acho que tem uma série de questões que a gente pode discutir ainda, mas infelizmente eu tenho que encerrar a nossa live, e eu queria encerrar fazendo uma pergunta que tem a ver, então, com a revista, né, que o que é que te desassossega, Luciana? O que te desassossega? Que me desassossega. Maico, vocês ficam aí me provocando, o Maico só dá risadinha. Gente, me desassossega muita coisa. Mas, assim, uma das coisas que mais me desassossega em relação a isso é a injustiça em relação ao direito da mulher ser. Eu creio que é o ser da mulher. Nós, como mulheres, temos tanto para contribuir como voz, e me desassossega essa falta de visibilidade, a falta de respeito, a falta de liberdade de ser, a falta de liberdade de expressão. E quando, no meio da minha fala, eu falei, gente, vamos sair daqui hoje decididas e decididos a repensar nossas próprias atitudes em termos de reprodução, né, de estereótipos, de julgamentos e tudo isso. Eu falei realmente de coração, e da mesma forma que eu falei de coração, no sentido de vamos repensar em quem nós vamos votar, né, para a gente votar em mulheres na vereança e nas prefeituras, se possível, porque me desassossega pensar que a gente fique só no discurso e não faça parte da mudança efetiva. Então, eu convido novamente que a gente faça parte juntas e juntos dessa mudança. Legal, eu acho que você nos deixa um desafio, né, e que é um desafio também de multiplicadores, eu acho, né, eu gostei muito dessa sua provocação inicial,
vamos votar em mulheres, né? Isso eu acho que é extremamente urgente, ainda urgente, há muito tempo urgente, né? E é uma provocação que realmente a gente tem que trazer para o nosso cotidiano profissional, pessoal, político, né? E eu só queria pedir, antes de encerrar, professora, quais obras que você sugeriria, ou filmes que quem assistiu aqui poderia participar, poderia assistir, ler e aprofundar os conhecimentos a partir dessa perspectiva reflexiva sobre o protagonismo feminino? Posso fazer, então, a hora do jabá? Pode. Ô, Raquel, de repente Pode, eu posso escrever ali o nosso grupo de pesquisa, porque em vez de falar obra específica, como eu acredito muito na liberdade de todas e todos de escolherem, eu posso deixar os nossos endereços do nosso grupo de pesquisa, que é a Comunicação Eleitoral, e ali a gente tem uma série de textos, de referências, que todo mundo pode entrar lá, se servir, escolher. Eu também publico no meu Instagram, que é o Profa Luciana Punk. Todo sábado tem dica de leitura, publico videozinhos, nos meus stories sempre tem dica de live, de coisa que está rolando, no meu Twitter, enfim, eu coloco ali minhas redes, daí vocês me seguem e seguem nosso grupo, assim, todo dia tem coisa, eu acho que fica mais fácil do que eu só falar, né, porque daí ali todo mundo pode ir com calma, fuçar, né, e ver o que né, o que dá mais vontade, pode ser? Pode sim. Você Inclusive, já tá estou colocando aqui, inclusive eu comecei a segui-la no Instagram agora, né, por conta da nossa live, e é muito interessante, porque realmente, para quem está interessado nessas discussões, a professora é muito ativa. Eu até peço desculpas de no início não ter comentado sobre isso, né, porque eu deveria ter comentado que também você está como uma Instagrammer do protagonismo feminino nas políticas, né, porque realmente você tem feito muita live, muita coisa interessantíssima, muitas reflexões foram suscitadas aí, né? Eu vi que também num dos coletivos foi lançado um manual para as mulheres que querem se candidatar à política. Então, assim, Raquel, porque, na verdade, eu não tinha meu Facebook, eu quase não indico muito meu Facebook, porque eu fiquei meio com preguiça do Facebook, tá? Vou ser bem aqui. Bem realista com vocês, fiquei meio com preguiça, mas de vez em quando também eu posto umas coisas lá, especialmente quando vou participar de atividades como essa. Mas no Twitter eu tô todo dia comentando alguma coisa, em especial com a comunidade latina, e o Instagram, esse Profa Luciana Punk, surgiu, acho que foi ano passado, justamente dessas perguntas, que às vezes o pessoal, o que se indica, qual que é a ideia, não sei o quê. E daí eu falei, então eu vou começar a postar e ver o que dá. E assim foi indo, uma coisa super orgânica, sabe? Legal. E está sendo construído, então eu procurei separar, assim, inclusive se tiverem dicas. Tem um áudio estourando aqui. Eu procurei separar, assim, no Stories, eu vou, sabe, sempre que tem alguma novidade eu vou colocando no Stories. Sábado sempre tem dica de livro, estou subindo os videozinhos agora, e assim vai. Bem legal. Legal, professora. Agradeço muitíssimo a sua participação. Acho que todas as suas falas contribuíram muito para a gente, para mim, para eu me repensar, com certeza para as outras pessoas que estão aqui ouvindo também. Sugiro a reedição do seu livro, Campanhas Eleitorais, deixa eu ver aqui colar, Campanhas Eleitorais para Mulheres, Desafios e Tendências, porque apesar de que parece que é um livro para quem quer fazer campanha política, ele é extremamente pertinente. Porque, menina, o primeiro esgotou, né, o mexicano, daí o argentino está aqui e esse é o brasileiro. E eu vou, assim, juro, eu vou, na verdade, atualizar, porque muita coisa surgiu depois disso tudo. Esse daqui com plástico, já sabe, né? É meu. Obrigada. E eu gostaria de agradecer também os meninos da Desassossegos, né? Vou passar a palavra para o Daniel, mas primeiro eu queria agradecer. Foi uma honra para mim fazer parte. Foi a minha primeira live na quarentena, então achei super divertido. E também foi muito interessante por aprender, por poder conhecê-la.
e por ser provocada. Agora eu estou desassossegada com a questão das campanhas eleitorais para mulheres, e eu vou ler esse livro e vou pensar muito sobre isso. Até acabei descobrindo que uma ex-aluna minha, que eu fui pedagoga dela, vai ser candidata para uma cidade aqui na região metropolitana, vereadora, né, ela tem 20 anos, então já estou super querendo auxiliar, enfim, eu acho que isso que é bacana, né, a gente ser provocado e acatar essas provocações, né. Muito obrigada, professora, foi um prazer. Nossa, que excelente notícia, Raquel, que excelente notícia. Que ela não pôde nos ouvir, mas ela disse que já haviam indicado uma outra live que você ia fazer lá no partido dela, né, que já haviam indicado que era para ela acompanhá-la e ouvir suas discussões também sobre política. Nossa, maravilha, que boa notícia. Eu só não lembro a cidade dela, é Kelly Thaís Mota, agora eu não lembro se é Fazenda Rio Grande, onde é, mas enfim, vamos ficar atentos às mulheres que nós vamos votar esse ano. Exatamente. Obrigada. Falando nisso, depois a gente vai estar no YouTube, certo? O vídeo. E até eu vou pedir para os meninos do Desassossegos se podem ceder também o vídeo, esqueci de marcar aqui, para o nosso grupo de pesquisa, que depois a gente pode subir também o vídeo no nosso grupo de pesquisa. Vou escrever aqui o nosso canal do YouTube. Pode ser? Pode, professora. Claro, imagina. Maravilha. Vou escrever aqui qual que é, para se vocês quiserem subir nosso canal, lá também tem vários materiais. É o canal Punk? É o canal Punk. O próprio. Excelente nome. Pois então, a criança nasceu antes de nascer o céu e assim foi. Está lá o canal Punk. Bom, vamos lá. E o céu é o nosso nome do grupo de pesquisa, tanto que nossos pesquisadores a gente chama de celestes. É uma constelação lá. Tá Estão certo. convidados, sempre que tiverem nossas lives, nossos encontros, já estão convidados, todos que estão aqui conosco hoje. A programação a gente sempre divulga lá nos nossos canais. Então tá bom, professora, muito obrigado, tá, pela parceria de sempre, obrigado por estar junto com a gente aí, tua fala é essencial, né, é importante a todo momento ficar rememorando, repensando essas questões. Então, eu agradeço aqui em nome da Piazada aí, em nome da galerinha que nos assistiu aí, tem bastante gente diversificada aqui. Eu agradeço muito. Não sei se você quer dar um recado final, se quer puxar na sua orelha, você fica à vontade. Gente, só tenho a agradecer para vocês. Nossa, sério, muito obrigada pelo espaço. Para mim, assim, esse tempo, nossa, foram quase 2 horas, que loucura. Foi um deleite para mim passar esse tempo com vocês. Eu vi que a audiência não baixou. Olha, sério, só faltou aqui o pinhão com o chimarrão, porque o resto, para tempo de pandemia, foi assim, um aquece coração. Olha, muito obrigada por essa oportunidade. Realmente, não pensem que só vocês saem com reflexões, eu também. Cada live que eu participo, cada debate... eu sou bem old fashion, eu fico com o meu caderninho marcando coisas, eu fico a mil, e vocês fazem parte da minha história aí, porque esses desassossegos sempre acrescentam, somos multiplicadores, né? Um vai acrescentando para o outro, e estamos juntos, né? Estamos juntos nessa jornada, e isso que é o mais importante. Contem sempre comigo que vocês precisarem. Muito obrigado, então, professora. Obrigado para a Raquel, né, que conduziu aí brilhantemente aí para nós, Raquelzinha, parceira nossa, e aí eu só queria dar um recado final. Então, o recado é o seguinte: semana que vem nós temos mais um evento, né, então quem está aqui nos assistindo está convidado. Eu coloquei aqui no chat aqui para vocês a referência. Quem vai falar semana que vem são 2 professores do Instituto Federal, o professor Gustavo, que estava nos assistindo aí, o professor Igor também, que está aí conosco. Eles vão falar de planejamento urbano, segurança alimentar, meio ambiente, e vão discutir essa dialética rural-urbana, a princípio, especialmente ali na região de Telêmaco Borba, mas são reflexões aí que a gente pode aumentar, levar para outras regiões também. Então, está todo mundo convidado, está ali lá o link já para vocês acessarem,
E o importante, então, é que a gente viva desassossegado. Tranquilo? Hein, Daniel? Diga. A prof é para encher o saco perguntando quem vai ser a mulher convidada, não? Ah, mas agora nós vamos ter que arrumar, né? Você puxou na sua orelha, né? Porra, agora se pediu, né, meu irmão? Acho que agora tem que ter paridade nas publicações dessa revista. Mas isso a gente busca. A gente busca. Se faltou mulher na publicação, chama a Raquel, chama a Lupunk, que a gente vai conseguir mais autoras. Não tenham dúvida disso, né, Raquel? É verdade. Já está certo, então. A Ana Cláudia também, que está nos lendo, estando direto aqui, é outra fera que conhece tudo que é mulher poderosa que existe nesse Brasil. Gente, sério, vocês têm parceiras. Estamos juntos ou não estamos, afinal de contas? Sério? Pois nós estamos procurando um texto de literatura aí, viu? Já vamos ter um contato aí, já, então. Gente, escreve aí que a gente dá um jeito. Então fechou, professor. Então, muito obrigado, né? Fazemos, de repente, em outro momento, uma nova conversa, professor, e para aprofundar essas questões, porque é sempre fundamental. Tranquilo? Combinado. Obrigado, gente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O professor Mário quer falar? Só reforçar o agradecimento. A gente entramos em contato com a Luciana o ano passado, né? Na verdade, foi no fim do ano de 2018, em dezembro. Lembro que entramos em contato por e-mail e a gente lê, às vezes, o currículo assusta um pouco, né? Com tantas publicações e tantas pesquisas. E eu destaco aqui publicamente que o e-mail enviado e a Luciana, em pouco tempo, respondeu com uma acolhida, assim, e uma parceria, isso é muito bom, né? Às vezes a gente torna as redes sociais, esses canais de comunicação frios, é muito bom quando a gente recebe um retorno, positivo ou não, para as publicações, isso não importa. Mas como o da Luciana, que prontamente iniciou uma discussão muito boa. Eu lembro de ler o teu texto em janeiro, né? E ficar super feliz ali, era o texto para fevereiro, mas você enviou em janeiro, então muito obrigado por ser parceira nossa, por nos desassossegar, viu? Isso aí, tamo junto mesmo, né, Michael? Vamos lá. Tamo junto. Isso aí, que bom, gente. Sério mesmo, eu agradeço. Mesmo. Um abraço. Um abraço. Beleza, um abraço aí para todos. Para vocês. Até breve. Até breve. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais.